estamos aqui para falar de IA, entre a nossa experiência. Já ouvi de falar de IA há muito tempo, estava no meu curso e no ano final do curso havia um projeto que era o ano todo. O que agora se calhar seria uma tese de mestrado, porque na altura eram 5 anos, era um projeto anual. E eu decidi fazer o projeto na área da robótica. E o desafio era utilizar redes neuronais para guiar robôs móveis. E era uma coisa que eu não conhecia, eu gostava de programação e achei que era um bom desafio e lancei-me a esse desafio. Mas depois, quando tinha que explicar o que é que estava a fazer ao outro, como é que programas, não é? Fazes o robô andar e depois, quando o sensor diz que ele está perto de uma parede, vira à direita ou vira à esquerda, eu disse: não, arranja um conjunto de exemplos e mostra ao robô que quando está perto tem que virar. E ele aprende com isso. E os meus amigos não percebiam bem, porque era mais algoritmia procedimental e que era o padrão. E então, quando viram aquilo a funcionar, pensaram: mas isto não é normal, isto é quase uma magia, não. E foi talvez só o meu primeiro contacto com o IA de mãos na massa. A partir daí acho que fiquei fisgada para a IA e achei que tinha que trabalhar naquilo. E por isso já foi há muito tempo, foi durante o meu curso. A primeira vez que eu tive contato com a IA foi no meu 12º ano, na Futuralia, ou no 11º, já não sei, que era também um robôzito pequenino numa banca, já não lembro em que universidade é que era, eu já estava fisgado para o C na altura, então também estava só a ver bancas, e era um robôzito que tinha um circuitozinho, era uma coisa também deste copo, e ele detectava, às vezes batia contra a parede, depois voltava e detectava novamente a parede à frente e tentava ir para a esquerda, em vez de para a direita. Tinha batido. E aí foi o meu primeiro contacto do que agora já percebo melhor que não é tanto inteligência artificial, mas sim uma escolha de decisões. Em termos de inteligência artificial mesmo, no meu percurso académico, o meu primeiro contacto foi no surgimento do GPT, assim dizendo. Se não me engano, no final de 2022, em que eu estava a fazer a cadeira de programação orientada a objetos e aquilo era um projeto enorme que tínhamos de ter uma data de código igual. Então aquilo começou-se a surgir, o que é o ChatGPT, assim, uma coisa que trabalhava mal, mas já fazia qualquer coisa. Então aquilo ajudou a fazer rios e rios e rios de códigos, que era assim, tens isto aqui, muda só esta palavra e faz-te mais links. Pois, no meu caso, a experiência é muito diferente da vossa, desde logo que venho numa área científica totalmente diferente, que é o direito, e eu fiz o meu doutoramento em causalidade, em responsabilidade ligada à causalidade, em bom rigor, responsabilidade pelo produto. Quando se começa a falar de inteligência artificial, foi quase natural, já muito depois de eu ter feito o doutoramento, foi quase natural puxar essa investigação para o plano da inteligência artificial, porque tínhamos pela primeira vez um novo tipo de produto com alguma autonomia e que, dado a gerar algumas imprevisibilidades, e para o direito a ideia de responsabilidade está muito assente na previsibilidade do resultado e, portanto, tínhamos aqui um novo tipo de problemas ligados a saber quando acontece, quando aquilo que não era querido acontece e está ligado ao uso de um sistema de IA, a quem é que se imputa ou a responsabilidade, qual é o leque de atores que podem ser chamados a responder. E, portanto, foi um percurso quase natural, tanto mais que eu já estava a aprofundar a minha investigação para os desafios que a ciência e a tecnologia colocam ao direito, e acabámos por evoluir no contexto do Instituto Jurídico, que é a unidade de investigação de que eu faço parte, para a criação de um grupo de investigação que se chama Sociedades Técnicas, que procura precisamente estudar como é que o direito pode ou deve responder a estes novos desafios da tecnologia, não só no plano da responsabilidade, não é só isso, pelo contrário, como é que estas novas tecnologias podem também ser incorporadas e o direito ter aí um papel na sua correta incorporação na nossa vida, nos produtos que vamos utilizando. E, portanto, foi por esse caminho que eu cheguei à inteligência artificial. Agora, há muito ainda para caminhar.
Pois, eu acho isso interessante porque aqui, não é, na área da informática estamos a fazer um bocadinho o caminho convergente, que é tudo muito técnico e nós concebemos os modelos e a forma de os criar, mas há cada vez mais a preocupação da responsabilidade desses modelos. Portanto, estamos aqui a fazer um caminho havemos de convergir, não é? Porque cada vez mais mesmo a nós nos é pedida essa responsabilização ou validação da confiança que temos no que estamos a fazer e não só uma probabilidade de acerto, não é? Porque desde esses tempos em que estava a fazer estava a ser estudante no mestrado, o foco era muito no desempenho, ou seja, quão bom é um modelo, quão boa é uma solução. E agora a distinção do bom mudou. Certo. Não Sim, é? isso faz muito sentido, sim, porque primeira vez que eu fiz um projeto que, aliás, envolvia também o professor Ernesto Costa, da parte da inteligência artificial, para submeter à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, estávamos precisamente a tentar perceber como é que se podia fazer um modelo que incorporasse aquilo que era, na minha linguagem, o juridicamente certo. Como é que isto é programável? Ou seja, como é que se pode... Para mim isto é um desafio, não sei se isso sequer se pode entrar em código, como é que... Pois, eu acho que é um desafio grande, porque eu já nem digo juridicamente, que seria até formalizável, mas do ponto de vista do que é justo, que às vezes não é a mesma coisa, Certo. não é? Por exemplo, aqui, o que é um modelo de aprendizagem? Ou seja, faz sentido só aprender ou como se aprende e o que fica? Não é só o desempenho, não é só a nota que conta, não é? Também como chegamos lá. Sim, a opinião crítica, o que é o abstrato e o comum são questões que, neste caso, no caso jurídico, são bastante importantes, porque não há uma maneira de nós passarmos a 100% do que é a opinião e a mentalidade humana, assim dizendo, para um modelo para avaliar estas questões que são mais, assim dizendo, sensíveis à sociedade. Não, é muito interessante para nós. Nós pensamos, por exemplo, quando cheguei à inteligência artificial, cheguei pelo lado da responsabilidade, ou seja, quando as coisas correm mal, a quem é que se vai pedir contas? Mas também é muito interessante explorar, e não sei qual é a vossa opinião, o outro lado, se a própria IA não pode ser uma forma de prevenir que alguma coisa corra mal. É importante, por exemplo, um dos casos onde se discute muito isto é nos veículos autónomos, precisamente porque 94% dos acidentes são causados por erros humanos. Um dos argumentos que se convoca sempre a propósito dos veículos autónomos é justamente a redução do erro humano, de uma taxa enorme, 94%, para transferindo para a máquina. Não quer dizer que não possa haver a falha técnica também, não é? Pois, É uma questão mais, então, de transferência da responsabilidade, essa parte de substituição, mas sim, quando acontece um erro, um bocado como se fosse um detector de erro. Nós, humanos, também somos máquinas e falhamos. Até que ponto a máquina, uma máquina inteligente, entre aspas, não pode cometer menos erros que nós? pois mesmo aqui, quando estamos num cenário mais académico e de ensino, também é um equilíbrio difícil, que é perceber, até quando estamos a ensinar, que papel é que os humanos vão ter nesse mundo do futuro. Partimos da premissa que vamos ter que saber as bases e também é isso que nós aqui procuramos. Mas a verdade é que essas bases vão ser usadas, vão ser alavancadas de uma maneira diferente do que até aqui, que era o humano tinha muito que fazer o percurso todo. Agora, como estava a dizer, há muita automatização. A questão é se é só automatização, se não há também criação, não é? Aqui no CISO, um grupo de criatividade computacional, se também não há criação, se não há mesmo, pronto, sem a palavra que me está a vir é substituição. Se há esse receio que no futuro, quando as pessoas mais novas forem trabalhar, se
não vão, muito do que agora se faz vai ser substituído. Esse receio ou Na questão da criação. da criação, sim. Eu lembro-me, fugindo assim um bocado para o lado da ficção, de um filme do Will Smith, que roubou para o Will Smith, que era... não, era o Will Smith que perguntava ao robô, exato. Um robô consegue criar uma obra de arte, um robô consegue criar uma bela sinfonia, e o robô depois pergunta de volta, então tu consegues? Esta questão da criação roda um bocado muito à volta daquilo que já foi criado e de uma variação, tudo à volta daquilo que nós chamamos de uma mutação genética, de inteligência artificial generativa. E esta questão da criação vai mudando, mas nós vamos acabar por chegar ao platô, na minha ótica, em que já não dá para criar muito mais. Não dá para criar muito mais do ponto de vista humano ou do ponto de vista da máquina? Do ponto de vista da máquina. Certo. Ok. Por exemplo, do ponto de vista humano, há sempre aquelas disrupções, não é? Aqueles génios que de vez em quando vêm e mudam a Seja perspectiva. intencionalmente, seja por erro. Sim, mas eu acho que quando nós pensamos nos grandes génios da música ou da pintura ou da literatura, não é? Antes deles existirem, não se concebia fazer daquela maneira, não é? Nascem as correntes. E a dúvida que há é se as máquinas não fazem só isso de baralhar e voltar a dar o que já viram. Isso são disruptivas também, se ganharão essa capacidade disruptiva. Mas num certo sentido, para nós, acabam, não na criação de novos conteúdos, não nesse sentido, mas acabam, para nós juristas, acabam por ser criativas. Porquê? Porque nos trazem problemas que não existiam. E, portanto, sei lá, agora a proposta da IA generativa, a questão de vídeos, de fotografias que podem retratar coisas que nunca existiram, não é? Portanto, os deepfake, e que, por exemplo, para o direito constituem desafios enormes, porque era algo, e sobretudo para o direito e para o direito penal, não estava na mente do legislador, nem podia estar, e portanto é futuro, não é passado, e tudo aquilo que seja, no exemplo, os crimes que estão voltados para a tutela da privacidade e da imagem têm na sua base a ideia de imagens verdadeiras. E, portanto, há aqui uma discussão de saber se aquele crime se aplica quando se cria uma imagem manipulada ou falsa, mas com uma referência a uma pessoa que existe. E, portanto, nesse sentido, para a parte dos desafios jurídicos, é criativa não naquilo que faz, mas nos desafios que nos coloca. Uma ferramenta que apareceu que nós pensávamos que ia ajudar, aumentou aqui uma camada de complexidade na coisa. Sim. Mas ajudou. Ajudou, sim. Não, acho que ajudou. Sim, acho que hoje. Eu acho que pelo menos ajudou na programação, nos tais rios de códigos que o ChatGPT criou. Exato, porque eu acho que eu costumo dizer muitas vezes que não dá para voltar a pôr a pasta dos dentes dentro da embalagem, uma vez saída. Eu acho que estamos nessa fase que é, já não vai haver uma vida sem IA. Sim, não é? Sim. Também já não vai haver uma vida sem automóvel, não é? Antigamente as pessoas andavam mais, o automóvel começaram a andar menos, ficaram mais sedentárias, arranjámos ginásios e PTs, não é? Agora há IA e as pessoas vão também ficar mais sedentárias de outras coisas e vamos arranjar soluções para essas outras coisas. Resolve muitos problemas. Eu lembro-me sempre de falar com um colega vosso que estava a trabalhar num sistema de IA para poupar o desperdício de água, por exemplo, não é? E, portanto, para, no fundo, fazer a calendarização do próprio uso da água que se fazia. Portanto, há inúmeras vantagens. Naturalmente, também há imensos desafios. E já a água energética. Acredito que agora o uso de IA é o que usa mais água. Para arrefecer os sistemas, é isso? Não? É o equivalente da água, tem a ver com a computação. Acho que era a determinada altura, quando os alunos, não sei se o Gustavo teve essa experiência, que era
no início, quando havia os modelos com que podíamos interagir, havia uma corrente que dizia que devíamos ser simpáticos, devíamos ser prestáveis, dizer bom dia, olá, obrigada. E agora há a corrente oposta, porque cada vez que nós dizemos bom dia, o processamento que há para nos responder ao bom dia, o que é que eu posso fazer por isso, é o equivalente a um depósito de automóvel. E por isso, ou não é um depósito de automóvel, acho que a metáfora é o equivalente a uma carga de um telemóvel. E que por isso mais vale sermos logo diretos ao assunto para evitar ciclos de processamento. E, portanto, para poupar energia. Para poupar energia, exatamente. Que é um dos grandes problemas do mundo que temos, não é? E que a IA só exacerba, porque é um dos problemas. A energia é um problema do mundo, não é? É a fonte de energia. Mas eu diria que no nosso dia a dia ainda não é o problema principal. O problema principal que eu tenho mais é mesmo na minha vida, que tem duas partes. A parte do ensino tem a ver como é que eu ensino, como é que eu aprendo com a IA, porque também eu tenho que aprender todos os dias e por isso a IA também para mim é um desafio de eu usar na conta certa. E na investigação também a responsabilidade das aplicações de IA. Quando faço uma aplicação para alguém usar, uma aplicação de ticket. São duas coisas que eu acho que a parte de investigação é mais fácil, porque faz parte do ter desafios é bom. Na parte do ensino é mais complicado, porque acho que estamos num transitório. Ainda não chegámos a uma estabilização, não é? Todos os dias há coisas novas. Eu acho que a IA vai ajudar em termos de velocidade. Há coisas que nós, até mesmo em termos de nós não sabemos fazer e acabamos nem ter que aprender a fazer porque ela já faz por nós. Já há pequenos saltos de conhecimento que às vezes é daquelas coisas que não sei, mas funciona, então não vou mexer. Mas acresce aqui um problema que é estou-me só a lembrar em inglês, mas é a preguiça cognitiva. E que também há um medo, pelo menos da minha parte, de habituar-se demasiado a estas coisas, então tento balancear. Então se ele consegue fazer isto por mim, então vou fazer isto, vou tentar melhorar a nível maior, uma espécie de micro-máquina. Certo. Mas não é fácil. Tentar compensar este... Não é fácil. Não é fácil. Tentar compensar, porque também é uma culpa. O que faz-te humano? Que a máquina provavelmente não terá esse sentimento de culpa quando dá o resultado que lhe foi pedido, não é? Eu vejo-me um pouco naquilo que a Catarina disse, essa dualidade em ensino e investigação. Por exemplo, uma das, talvez de uma outra perspectiva, porque no direito naturalmente não lidamos de forma direta com o ensino da inteligência artificial, mas saber como é que isso se pode incorporar pedagogicamente, ou seja, lembro-me de quando a IA surgiu no contexto das universidades, de grandes universidades americanas estarem a discutir como é que vamos incorporar isto, quando nós aqui discutíamos como é que vamos proibir isto, como é que vamos evitar isto, não é? Isto não é possível de ser proibido, nem possível essa solução não me parece ser nenhuma solução. Temos que ser criativos e saber incorporar no ensino, no meu caso no ensino jurídico, o uso destas ferramentas sem que, e aí é que está a dificuldade, sem que os alunos percam a capacidade de pensarem criticamente os problemas. Ou seja, se eu tenho que investigar um tema, por exemplo, no mestrado, sobre como é que a IA pode ser usada na investigação criminal, eu não posso pedir ao ChatGPT ou outro sistema qualquer que me faça o relatório, não é? E, portanto, mas se calhar posso usar as ferramentas para saber quais são os artigos mais citados, os artigos que são uma referência fundamental neste tipo de estudo, porque há tanta coisa escrita que a máquina pode ser um fator para nos ajudar a selecionar, nós não conseguimos ler tudo, não é? A selecionar aquilo que... E, portanto, na parte do ensino é um desafio, na parte da investigação é um desafio, mas é uma certa liberdade, não é? Uma certa liberdade de podermos
estar a pensar aquilo que está a acontecer, e para nós há imensos temas, desde o enviesamento algorítmico, desde as armas autónomas, desde os deepfake e problemas que colocam. Portanto, é todo um novo mundo de investigação jurídica que se abre graças à inteligência artificial. Eu gostei muito desta ideia dos níveis de macro e micro. Acho que temos que encontrar aí o equilíbrio, não é? Porque, novamente, por exemplo, do carro. Nós não temos que saber como é que um carro funciona para o usar. Sim. Não é? Ter confiança. Como? Mas temos que ter confiança Temos que ter no carro. confiança. E é esta a ideia e que é o nível que eu acho que não há um equilíbrio, que é: eu preciso fazer uma coisa, eu preciso que ela apareça feita, eu preciso saber como é que ela se faz. E quais são as coisas que a gente só precisa que apareçam feitas e quais são as coisas que a gente deve saber como é que elas se fazem para podermos crescer com base nesse conhecimento. Acho que em termos de ensino e mesmo do dia-a-dia, mesmo da investigação, esse equilíbrio é difícil. Eu imagino para um estudante deve ser muito complicado saber: isto está bem, eu preciso saber o que está lá dentro, ou fico satisfeito, não é? Com estar a funcionar. Eu acho que cabe sempre um bocado à volta da responsabilidade daquilo que nós estamos a produzir ou pedir para produzir. Porque se nós apresentamos um trabalho que em parte foi nosso, porque nós inserimos uma prompt, pedimos para fazer certa coisa, nós temos de ter a noção que vamos ter que defender aquilo, seja uma apresentação, fazer um projeto, ora. E aquilo parte ou de faz-me este trabalho sobre isto, ou então dá-me 2 ou 3 tópicos sobre isto, dá-me um artigo, tal como estava a dizer. E aí é que nós temos de ter a noção do que é nosso e o que é que não é nosso. Eu acho que cada vez mais vai ter que ser preciso mais literacia em IA daqui para a frente. Talvez a priori é o que é o ensino secundário. Hoje em dia eu tive esta realização há uns 2, 3 anos, que era quando comecei a ter contacto com estudantes fora do departamento, que havia outros que usavam a inteligência artificial. Aí, história, medicina e tudo. Mas vocês usam para quê? Nós perguntamos as perguntas e ele dá-nos as respostas. Pensava que isto era só para código. E acho que a priori do que é isto, se nós já usamos isto fora do departamento de engenharia informática, então os estudantes no 7º e 8º ano também já usam. Então, quando é que é preciso fazer esta literacia, este ensino? Esses desafios são enormes, desde o desafio mais pequeno, que é garantir a autenticidade da avaliação, não é? Quando temos óculos que têm sistema de inteligência artificial incorporado e que leem as respostas e que possibilitam uma maneira desonesta do aluno resolver o exame, portanto, coisas mais pequenas, até de facto essa mudança de mentalidade, que acho que era o que tu estavas a referir, de perceber como é que no seu crescimento um estudante vai ser capaz de utilizar a inteligência artificial não para o diminuir, mas para o fazer crescer em termos de aumento de conhecimento, não é? Porque pode acontecer isso, pode acontecer que eu acabo por não aprender nada porque delego a aprendizagem no sistema, não é? Sim, mas essa ideia é muito querida para mim, da inteligência aumentada, não é? A IA não ser artificial, mas ser aumentada. E ver a coisa como uma ferramenta. Realmente eu acho que o Pilot é um bom nome. A ideia de que, da mesma maneira que antes não havia, agora estava a olhar para a caneta, não havia caneta e não havia, e a partir do momento que há uma caneta, eu tenho ali uma ferramenta que me aumenta, que aumenta as minhas capacidades. Se calhar daqui a uns anos vamos ter um chipzinho. Portanto, nós vamos estar a um nível acima, vamos ter que fazer em cima do que a IA fizer, vamos ser criativos, fazer coisas novas e ligar coisas que a IA possa não atingir. Essa é a minha perspectiva de futuro, na perspectiva também que eu sou uma fiel crente que nós devíamos trabalhar menos, portanto devíamos trabalhar 4 horas por semana.
Porque não vamos começar do nível que nós vamos começar de um nível muito mais acima. E por isso vamos ter, da mesma maneira que temos com a questão social, temos máquinas para fazer coisas e só fizemos coisas maiores. Ter a IA também como o bloco de base para crescermos e ganharmos alguma felicidade. A Catarina é defensora de que do ócio, da parte do tempo livre, resulta um aumento de conhecimento. Completamente. Portanto, a nossa criatividade vai ser potenciada pelo tempo livre que a IA nos vai proporcionar. Eu criatividade sim, mas eu até diria produtividade. Produtividade. Porque quando estamos parados, não estamos parados. Estamos a criar. Sim, não conseguimos deixar de pensar. Eu sou uma fiel crente nisso. Eu também acho que o conhecimento precisa de tempo. E nós, ultimamente, andamos numa velocidade que não nos permite ter tempo para conhecer e para pensar. Talvez a IA, de facto, estamos a encontrar aqui um tempo. Não sei se em termos de estudo também é preciso tempo. Às vezes também é assim, às vezes uma pessoa afasta-se de uma coisa. A mim acontece, afasto-me de uma coisa que estive já a debruçar muito tempo e quando regresso resolvo a coisa rapidamente, ou estudo, ou aprendo, ou... Isso também acontece? Acontece, ajuda bastante, às vezes pegar um volume de coisas e saber o que é que está redundante, o que é ambíguo, o que é que eu posso passar à frente ou não, o que é mais importante. Mas acaba por ser um bocado uma falcatrua, porque também para alguns se calhar não gera tanta culpa, mas para outros que percebem que depois chegam ao exame e não têm essa ajuda. Percebo. Há ferramentas que ajudam no que é qualidade, mas realmente não substitui o que é a quantidade de estudo. E não acham que os sistemas de inteligência artificial no contexto universitário ou no contexto da relação estudante-professor trazem também o risco de alguma forma acabar com a relação de comunicação, de empatia, ou seja, distanciar o estudante do professor? Alguém me dizia há pouco tempo que, por causa destes problemas que estamos a falar, algumas universidades em Itália estão a regressar à avaliação por oral, para estimular o contacto para garantir a autenticidade da avaliação e depois para estimular novamente a relação professor. Tem um bocadinho de ansiedade, que eu acho que é o futuro é ansioso, não é? Quanto ao futuro e quanto vai ser daqui para a frente, ainda vai que eu vou acabar o ciclo de estudos em breve, senão... Fazer tudo por oral seria... Mas por outro lado, e assim, para terminar de uma maneira mais auspiciosa, que eu sou otimista, eu acho que é um admirável mundo novo outra vez, não é? Eu fico contente por viver nesta época, porque acho que há aqui um salto.